Estamos de volta no terceiro bloco do programa Movimento Empresarial, aqui pela TV Urbana, e nós tivemos dois convidados que trouxeram visões e desafios diferentes, o Júlio Abrantes, que é um administrador público, a Luciane Pacheco, que é uma empresária da área de eventos. Ana Paula, na tua percepção, como é que é esse desafio as diferenças que cada gestor tem ao lidar com seus colaboradores, ao lidar com o seu público na área da gestão pública e ao lidar na iniciativa privada? Tu percebes, de fato, uma diferença que é significativa no jeito de se tratar, no jeito de conduzir as coisas, nos resultados? Gratidão, Rogério. Rogério, anteriormente, eu achava que haveria muita diferença, que o servidor público tinha uma liderança exercida diferente do que o setor privado. No entanto, com o passar do tempo e depois dessa aula do professor Júlio, como tu bem conversaste, ele trouxe as necessidades que um líder precisa exercer, as suas necessidades referente à atuação na tua liderança dentro da gestão pública, e a gente percebe que, de fato, são basicamente as mesmas que as entidades privadas também têm. Desafios de adaptação, desafio de engajamento, principalmente agora, neste momento da pandemia, que as lideranças estão tendo que ser exercidas por meios virtuais. Também como ele trouxe a questão do servir, a orientação do servir. A cultura da gestão pública é servir o cidadão, assim como a das empresas privadas são satisfazer, de certa forma, a necessidade do cliente. Então, tem uma relação entre as duas partes que elas são muito similares, até mesmo na forma de atuar na liderança. Assim como o gestor público tem que desenvolver o autoconhecimento, o líder na área da gestão privada também, que são algumas características, algumas habilidades, comportamentos, a comunicação, como ela deve ser exercida, que a gente vê sendo trabalhado diariamente nas empresas privadas. E também, como o próprio Júlio trouxe, é necessário dentro das empresas públicas. A questão, quando a gente olha as lideranças exercidas numa empresa privada e na gestão pública, a gente encontra muitas similaridades, diferente de, assim como eu pensava, muitas outras pessoas ainda pensam, ainda enxergam dessa forma, que existem grandes diferenças, e a gente percebe, e é demonstrado aqui pelo Júlio, que é uma liderança na área da gestão pública, que não necessariamente, que de fato permanecem muito similares. O que a gente percebe é que existem alguns pontos muito específicos de diferenças, mas a gente até já abordou em uma outra edição aqui do programa que o líder tem que ser líder independente de onde ele está. Se ele for líder de um grupo de pessoas que está atravessando o deserto, se ele for líder de um grupo de soldados no fronte da guerra, se ele for líder de um coral de igreja, ele vai ter que exercer a sua liderança, ele vai ter que encontrar o melhor meio para fazer isso, vai ter que encontrar o melhor caminho para conseguir fazer isso. Então, cada ambiente vai ter peculiaridades, vai ter algumas situações que vão fazer com que o líder precise entender o que está acontecendo, entender as diferenças, talvez, daquele ambiente onde ele está acostumado com o ambiente onde ele passou a desenvolver a sua atividade, quando existe uma migração de uma pessoa que está acostumada a lidar num ambiente e vai para outro. Mas a essência da liderança é exatamente isso que tu trouxeste. Se a gente está falando de iniciativa privada, é fazer com que o cliente se sinta atendido, é basicamente atender a dor do cliente, que é o que vai fazer com que haja um vínculo com a empresa onde ele está. Se é iniciativa privada, se é gestão pública, o ponto fundamental é conseguir entregar para o cidadão
aquela necessidade que ele está buscando, seja alguma atividade, seja algum registro, algum documento, seja o que for, se é saúde, se é educação. Então, no final das contas, a liderança ela tem os mesmos desafios. E o líder precisa desenvolver cada vez mais a condição de se conectar com os seus liderados, não importa onde ele esteja, não importa em que ambiente ele esteja. Não estou dizendo com isso que não seja necessário se adaptar, se compreender as diferenças e, mais do que nunca, se preparar. Porque isso é um ponto que eu gostaria de até passar a bola para ti, Ana Paula. A diferença que existe na percepção e na forma de conduzir a liderança quando a gente está falando de gerações diferentes. Talvez esse seja um desafio maior do que o fato de ser iniciativa privada, gestão pública, porque, afinal de contas, o modelo mental, o jeito de ver o mundo de uma geração, muitas vezes é completamente diferente em relação a outra geração. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito desse aspecto. Claro, Rogério. Independente se é na gestão pública ou se é na privada, o líder tem que fazer aquele grupo chegar a um resultado. Ele tem que entregar o resultado e lidar com essas diferenciações das gerações, onde algumas gerações buscam conquistar e a outra geração busca o propósito. Entender a motivação de cada liderado é importante para que esse caminho seja mais eficiente, porque a gente vai ter que lidar com estamos aí com 3 gerações no mercado de trabalho, que cada uma enxerga a tua motivação de forma diferente. E é importante, é necessário que o líder entenda quais são as motivações dessas gerações e também um pouco mais particular de cada membro da equipe, para que ele consiga desenvolver essa atuação e potencializar a ação de cada liderado, porque não adianta oferecer mais dinheiro para uma geração que pensa em propósito, que pensa em valores, que quer estar conectada com o propósito e os valores da organização, seja ela pública ou seja ela privada, porque não necessariamente todas as pessoas vão pensar que o fato de estarem em uma organização pública por meio de concurso vai ficar ali para o resto da vida se aquela atividade não estiver de acordo com os valores, com o propósito dela. Então, também tem essa questão de você entender o que os motiva, porque a galera mais jovem que está vindo aí, sim, eles estão olhando o propósito e não somente o que eles estão conquistando referente a valores financeiros ou físicos. Para você que ainda não conhecia o movimento empresarial, aproveite para se inscrever nas nossas redes sociais. Curte lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Conheça as mais de 100 entrevistas que foram realizadas ao longo do ano de 2020 e todos os programas aqui na TV Urbana estão também disponíveis nas nossas mídias sociais. Fica o convite para você. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui pela TV Urbana, programa Movimento Empresarial, trazendo discussões sobre o ambiente de negócios, sobre as pessoas e sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Ana Paula, muito obrigado. E você, telespectador, temos um encontro marcado próxima quinta-feira, 21 horas, aqui na TV Urbana. Até lá.